Olá, meus amores! Hoje eu venho trazer para vocês o replantio dessa rosa do deserto. Eu já tenho ela há uns 5 anos e desde então nunca replantei. O vaso já está estufado, já está partindo, significa dizer que ela já não suporta mais crescer dentro desse vaso. Eu vou mudar para essa cuia que eu adquiri no Cadeg pelo valor de R$ 6,90, tá? Aqui eu tenho um TNT que eu apoiei assim em cima do vaso e recortei ao redor para ficar exatamente do tamanho do vaso, para que o substrato não caia por esses furinhos, tá? Vamos lá. A gente dá leves soquinhos assim para soltar do vaso e vamos puxando com carinho. Segura no caudex dela com firmeza. Isso aqui é uma trouxinha de adubo. Quando você não tiver aqueles porta-adubos, você pega esses paninhos Perfex, sabe? De uso de cozinha. Faz uma trouxinha, bota o substrato e coloca ali no seu vaso. E aí ele vai liberando lentamente a adubação para a sua planta. Vamos soltar ela, porque eu gosto de usar areia. Areia de construção, sabe? Que você compra em loja de material de construção. Então, e como eu tô sem aqui, eu vou utilizar do mesmo vaso dela, ó. Tá? A gente vai retirando assim, porque eu vou utilizar junto da mistura do substrato que eu vou fazer preparar para ela. Tem bastante. Isso aqui, ó, é de quando eu utilizei no plantio dela, de quando eu a ganhei. Também é aquele Perfex da cor rosa. Olha como as batatas estão saudáveis. Isso aqui é pedra brita, que eu utilizei para drenagem. Vamos soltar bastante. Como a gente está no mês de junho, tá? Eu acho um excelente mês para fazer o replantio da rosa do deserto. As vovós dizem que não se deve replantar rosa do deserto nos meses com R. Deve ter alguma coisa a ver, né? Na dúvida, a gente procura fazer. Então, quais são os melhores meses para fazer replantio de rosa do deserto? Maio, junho, julho e agosto. Há quem não se importe com a lua, né? Lua nova, lua cheia, lua minguante, mas eu prefiro assegurar, sim, de fazer numa lua cheia, numa lua nova, menos a lua minguante, né, gente? Uma vez, há anos atrás, né? Quando eu entrei em trabalho de parto da minha filha, a enfermeira virou e falou assim: Ah, minha filha, hoje é dia, a lua é cheia. Ora, se nós, né, acabamos de ter essa informação, e se eu tinha lá meus 20 e poucos aninhos, 21, 20 anos, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Aí eu falei assim: olha o que é a natureza, né? Tudo está relacionado à lua, ao nascimento. Olha, meus amores, eu não rego muito a rosa do deserto, não,
que é para ela não ficar com podridão no caudex. Embora elas gostem de muita água. A água é para poder ela formar esse caudex bem robusto, tá? Eu estou analisando aqui para ver se eu vou ter que fazer uma limpeza nessas raízes mais finas para poder fazer o levantamento de caudex. Ou seja, eu não vou plantá-la até aqui, eu vou dar uma subida com ela para poder ela engrossar mais a parte de baixo, tá? E aí, quando a gente sobe, o ideal é fazer a limpeza dessas raízes mais fininhas, tá? Deixa eu aproximar mais. Ver se ficou melhor. Sim. E aí, nós vamos fazer a limpeza dessas raízes aqui mais fininhas, tá? Eu vou esterilizar a minha tesoura de poda. Só um instante, tá na mão. Com oxigenada, volume 10, ou 10 volumes, tá? Esteriliza, não custa nada. E vamos à limpeza, tá bom? Muito cuidado. Eu vou pegar um saquinho aqui para colocar essas raízes que eu vou cortar. Não preciso colocar ela no substrato, não. Essas raízes mais grossas eu não gosto de cortar, tá? Só as fininhas mesmo. Vou tentar não colocar. Aí, com a própria ponta da tesoura de poda, eu vou limpando a areia. Essa menina aqui, ela já me deu uma linda floração. Só que ela só me dá flor uma vez por ano. Eu acho que ela já está pedindo mesmo esse replantio, né? De vez em quando é bom trocar o substrato, melhorar o adubo. Olha o tanto que ela cresceu. Olha. Essa pedra que está aqui, ela serviu como dreno. E ela já cresceu tudo isso aqui, ó. Vou tentar abrir para remover essa pedra. Remover. Aqui, aqui. Bem de pertinho para vocês verem. Tá vendo? E vamos à limpeza. Pretendo deixar ela bem limpinha, só com as raízes mais grossas, que é para ela ir fazendo o formato do caudex dela, tá bom? Eu vou fazer a limpeza e já volto. Olha, com uma escovinha de dentes, que eu utilizo só para o plantio, você vai entrando assim, limpando, esfregando. Os buraquinhos mais profundos você apoia com o cabo, olha, sem ponto, tá vendo? Ele não tem ponta. Ele é arredondado, para não machucar. Ó. Puxa no zoom para ver os detalhes. E aí, ó, aqui também tem. Essas aqui eu vou deixar, essas raízes do fundo dela, tá? Daqui eu já cortei com estilete, tá meio cego, mas ele me ajudou. Olha, outra coisa que eu não mostrei para vocês. Tá vendo que até o fundo do vaso que ela estava plantada,
já estava saindo raiz, outro sinal de necessidade de replantio, tá? Deixa eu ver se eu vou limpar mais. Não, tá bom. E para que a gente não tenha problemas com essa mocinha, no local do corte, eu coloco extrato de própolis, tá? Para poder dar uma selada. Será que ainda tem extrato aqui? Não, não tem extrato aqui. Ah, tá aqui. Achei. É que eu fico guardando tanto vidrinho vazio, porque se eu conseguir achar em proporção maior, extrato de própolis, aí eu vou dividir nesses potinhos. Ó, extrato de própolis nunca é demais, tá? Ele é antibactericida, fungicida, ele sela o corte para impedir a entrada de fungos, colchonilha, tá? Então, onde eu cortei, eu vou dar uma bela besuntada, que é para a gente não ter problema com essa moça. E ela se sente segura nesse novo replantio, tá? Inclusive, eu vou fazer esse levantamento de caudex dela, então ela não pode estar aberta. Vamos ao substrato. Enquanto isso, ela fica aqui secando, tá? Vou colocá-la aqui apoiada, enquanto eu mostro o substrato para vocês. O que eu vou utilizar nesse substrato? Substrato para a rosa do deserto, tá? Carvão pronto para uso, mas eu lavo, porque quando eu abri, eu senti que veio aquela poeirinha. Então, não tem aspecto de que foi lavado, né? Eu gosto de lavar. Então, deixa eu remover aqui o que não serve para mim, tá? Pedra brita, talvez eu coloque no fundo, talvez só isopor, tá? Pedra brita nunca estraga. Eu gosto muito da pedra brita, porque ela dura por anos, tá? Você pode reutilizá-la no novo plantio e não tem problema algum. Perfeito. Vou tirar isso daqui, que é para ficar mais nítido para vocês. Vamos lá. Aqui eu tenho esse substrato para rosa do deserto, tá? Eu tô meio colocando aqui no olho, de acordo ali com essa cuia, tá? Casca de arroz carbonizado, é muito bom, é excelente para airar, deixar o substrato bem airado, bem leve, não ficar compactado. A rosa do deserto não gosta de substrato compactado, tá? O carvão. Você vê, aqui eu coloquei praticamente 2 medidas de substrato para a rosa do deserto, para uma medida de carvão triturado, pronto para uso, para uma medida de casca de arroz carbonizado. Vou botar mais um pouquinho, estou sentindo a terra um pouco... Não está tão airada, né? A terra tem que estar bastante airada, para quando você fizer a rega, não acumular excesso de água
nas raízes, tá bom? Aparentemente tá bom. Ó, tá vendo? Ele, quando você aperta assim, se ele soltar, é porque tá bom. Se ele continuar unido, é porque tá precisando colocar mais carvão ou mais arroz carbonizado, tá? A areia, ela ajuda, inclusive, a esse substrato ficar mais airado. Normalmente, meus amores, eu coloco esse tipo de mistura, né? Esse mix para as minhas orquídeas terrestres, tá? Porque nem todo mundo sabe, mas a orquídea terrestre, ela não gosta daquela terra própria para plantas ornamentais terrestres. Tem que ser um substrato assim bem airado, tá? Que é para poder as raízes terem liberdade para crescer. Vamos lá. Como eu falei para vocês, vou colocar esse TNT no fundo do vaso, que é para o substrato não vazar pelos buracos. Eu posso até usar essa brita para pegar um pouquinho de peso no fundo. Nada se desperdiça. Essa trouxinha de adubo já perdeu sua função, tá? E o isopor de eletrodomésticos, para a gente fazer essa pedra brita, o isopor, para fazer o dreno, tá? Mas pode ser ao contrário também, nada te impede, gente. Mas eu prefiro assim. Primeiro dreno, vai picando isopor, dreno, e depois ou a manta de jardinagem, ou um pedaço de fronha velha, corta. Eu, no início do meu cultivo, eu já usei muita fronha que eu ia descartar, que descartar que nada. Ia lá, cortava de acordo com o tamanho do vaso e usava. E aí também tem a opção aquela flanelinha do da cri cri Perfex. Pronto. Olha, aqui eu coloquei 1/3 da cuia de altura, olha. Tá vendo? O dreno tá vindo até aqui, tá? Tá vindo até aqui. Agora, eu vou colocar, deveria ser maior. Eu vou fazer o contrário, então. Replantio é isso, meus amores. Plantar é isso. Você vai fazendo, vai vendo como fica bom, o que dá certo. Se não dá certo, você volta, conserta. O importante é que a gente possa consertar. De qualquer maneira, o dreno vai fazer a função dele. E esse TNT que eu forrei o fundo também vai segurar o substrato. Deixa eu tirar esse preço, né? Vai ficar bonito. Vocês já sabem que eu paguei R$6,90, é isso que importa. E aí, ó, viu lá? Ó, querida, tá vendo por aqui. Olha a cor das unhas. Mexer com terra é vida. E aí você vem e coloca essa boa camada de substrato aqui, tá? Ó, tá dando uns 3 dedinhos. Eu acho que já é o suficiente para eu vir com essa mocinha para cá e depois a gente colocar mais substrato em cima, tá? Meus amores, curtam o canal, tá? Se inscrevam, compartilhem. Ó, vai ficar por aqui. Um belo levantamento, né? Perfeito.
Coloquem suas perguntinhas nas mensagens, para a gente poder trazer novos conteúdos. O vaso poderia ser um pouquinho menor, mas como eu já estava com esse aqui, prontinho para essa moça, eu falei, deixa assim, porque vai ser ela que vai vir para esse vaso. E daqui, quando precisar fazer novo replantio, vai precisar de bastante tempo, né? Até ela ocupar toda essa parede. Tá vendo, meus amores, que eu tô apertando para ela se sentir firme e segura. Deixa eu pegar aqui. Para ela se sentir firme e segura. Você vai apertando assim, ó. Tá? Como aqui é terra, tá? Eu não vou precisar fazer como eu faço nas minhas orquídeas. Eu coloco um pouco de esfagno para poder deixar o local do adubo MCL úmido, porque essa terra já está úmida, já concentra mais umidade do que o esfagno, tá? Deixa eu lavar minhas mãos. Eu vou utilizar o adubo MCL do Orquidário Orgânico. Vem nesse sachê de amostra grátis todas as vezes que você efetua uma compra, tá? Para ficar fácil o manuseio no vídeo. Locais sem umidade, sem excesso de calor. Para esse vaso médio, como diz aqui nas orientações, uma colher de chá rasa para vasos pequenos, uma colher de sobremesa rasa para vasos médios e uma colher de sopa rasa para vasos grandes. Em se tratando desse vaso médio, eu vou utilizar a colher de sobremesa rasa, essa aqui. E aí você pega assim, ó, e espalha ao redor do vaso. Esse adubo é excelente, não tem problema de ficar em contato com as raízes. Ele possui micorrizas, ele ajuda muito. Eu vou pegar aqui minha garrafinha de água de chuva com Vitagold para dar uma umedecida nesse adubo. Ele é excelente para o enraizamento, nutrição, brotação, serve para todos os tipos de plantas, tá? Rego bastante. Gil, você disse que não ia regar. Não, não tem necessidade de regar o substrato na mangueira, não. Mas é uma rega assim, ó, de chuvinha, que é para a gente poder ativar esse adubo orgânico, tá? E aí, ele forma uns fungos, sabe? Fica aquela nuvenzinha branca e até bonito de se ver. Se tiver alguma lá fora com esse funguinho ativo, eu vou tirar uma foto e coloco aí para vocês verem, tá? Tá pronto o nosso plantio dessa linda rosa do deserto. Se eu não me engano, tá vindo botões aqui e aqui. Não, não, são folhinhas. Aqui são folhinhas. Aqui, aparentemente, são botões. Eu vou mostrar a evolução para vocês. Tá bom, meus amores? Gratidão por mais essa visita.
Se inscrevam, curtam, compartilhem. Obrigada mais uma vez por estarem comigo. Beijos de luz. Tchau!